Meus queridos irmãos, como eu disse no vídeo passado, estaria falando a respeito do dízimo para os irmãos. Um assunto que é bastante difícil de ser abordado. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse tema. E eu abordo esse assunto no meu livro, Temas Essenciais, trazendo esclarecimento, trazendo luz para entendimento sobre esse assunto que muitas das vezes incomoda muita gente e que se tem uma visão deturbada daquilo que é o plano de Deus a respeito do dízimo, das ofertas, da nossa contribuição. O conceito do dízimo, ele é muito antigo. 700 anos antes da lei, Abraão, ele deu o dízimo de todos os seus bens a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, figura de Jesus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, ele era rei, não precisava ser sustentado por Abraão. Abraão deu dízimo num sinal de reconhecimento da soberania e autoridade de Melquisedeque. Reverência. Aquilo nem era uma exigência de Deus. Ele deu espontaneamente. Mais tarde, seu neto Jacó, seguindo seu exemplo, deu dízimo quando teve a revelação da casa de Deus em Gênesis capítulo 28, versículo 22. A nova aliança, meus irmãos, ela é bastante superior à antiga aliança. Ela vai sempre progredindo, sempre além das expectativas. Isso é natural. As revelações de Deus, elas vêm no momento apropriado. E a maioria das revelações de Deus, elas estão em Cristo Jesus, porque ele não cometeu pecado e, através da sua autoridade, ele pôde trazer todo o entendimento, o conhecimento e revelação de Deus para a humanidade. No Sermão do Monte, Cristo faz uma comparação entre os mandamentos de Moisés, que era a lei, e os seus mandamentos, que nós entendemos como graça. Por exemplo, na lei, proibia-se o homicídio. Na graça, proibia-se até a ira. Está escrito lá em Mateus 5, 21 a 23. Você irar-se contra o seu irmão já estaria cometendo pecado. A lei proibia o homicídio. Era dente por dente, olho por olho. Mas Jesus ampliou essa noção. E em algum momento ele diz que se você chamar o seu irmão de louco, você passa a ser réu do fogo do inferno. Olha que gravidade. Na lei proibia-se o adultério. Muitos homens davam cartas de divórcio por coisas banais às suas mulheres. Na graça, em Mateus 5, 27 e 28, Jesus ele fala da proibição até mesmo do olhar impuro a uma mulher. Se você atentar para uma mulher com um desejo impuro no seu coração, Jesus ele é bastante contundente em dizer, já cometeu adultério com essa mulher. Ele está dizendo que quando você, no seu pensamento, olha com um olhar impuro para uma mulher, você se mostra suscetível a cometer pecado com aquela mulher. Na lei exigia-se o amor ao próximo, mas permitia o ódio ao inimigo. Muitas pessoas confundem e falam que o Antigo Testamento traz coisas que eles não entendem. Eu vejo aí, às vezes, na internet, até pessoas classificando que aquele Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Chamam de demiurgo. É um Deus, uma noção pagã, uma noção
completamente fora do conceito daquilo que nós podemos entender e compreender da palavra de Deus. Deus, ele tinha uma forma de agir, um juízo muito mais contundente e expressivo naquele momento da vida do homem após a queda de Adão. Mas ele tinha um plano, uma revelação que foi se progredindo cada dia, a cada século, para chegar até Jesus Cristo. Então, naquela época, muitas coisas aconteceram, muitas mortes, muitas situações que às vezes confunde a cabeça das pessoas. E o pensamento de Deus sempre foi o mesmo de sempre, de que nós amássemos o nosso próximo. Não permitia que você tivesse ódio pelo seu inimigo, mas a lei dava essa abertura. Na graça, Jesus ele exige o amor ao próximo, aos irmãos, aos inimigos, e também ele fala para que você ore pelo que vos perseguem. Então é muito interessante nós analisarmos essa mudança, essa progressão da lei mediante a graça de Deus. Continuando aqui, a lei exigia-se o dízimo, que é o assunto que nós estamos abordando neste vídeo. A graça, em Lucas 14, 25 a 33, diz assim: pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Na verdade, exige-se a vida e tudo quanto possui. Jesus veio ampliando e dando um novo sentido à lei e seus preceitos. Não que a lei fosse imperfeita, mas ela apenas atendia à revelação, como disse anteriormente, daquele momento histórico de homens de coração endurecidos, de homens incapazes de receber uma melhor ou mais completa revelação da vontade de Deus, por causa da mancha do pecado. Só Jesus, que não cometeu o pecado, teria autoridade e autonomia para revogar e ampliar preceitos da lei. E com isso, ajustar todas as coisas, envolvendo o homem nesse processo de transformação e abnegação, onde nós podemos compreender que toda conduta humana seja direcionada em adorar a Deus, em sua prática de vida, com suas finanças, relações interpessoais, trabalho, estudo, projetos, empreendimentos. Todas essas coisas, elas devem estar imbuídas ou ligadas, encharcadas diretamente da vontade do Senhor. Deus, ele deve comandar todas as áreas da nossa vida. E esse é um entendimento amplo e natural dessas questões. São coisas fáceis de entender, irmãos. Nós é que complicamos. O homem complica todas as coisas. E nós percebemos que as pessoas aceitam certas condições, deixam ser levadas por situações de manipulação, porque também eles querem. Estudar a Bíblia seria muito mais fácil. Como está escrito aqui no capítulo 12, eu vou ler aqui o versículo 16, versículo 6, que diz: levareis para lá vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, vossas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Comereis lá, diante de Yahvé, vosso Deus,
alegrando-vos com todo o empreendimento das vossas mãos. É Deus que está falando, irmãos. Vossas famílias, com o que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Entendeu, irmãos? O 14, Deus ele expressa mais especificamente, todos os anos, anualmente, separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura, que a terra produzir, diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal. Preste atenção, irmãos. Do trigo, do vinho novo e do melhor azeite. E a primeira cria de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar e reverentemente o teu Deus. Contudo, se o local onde você deveria entregar o dízimo, naquela época seria no tabernáculo e posteriormente no templo, for demasiadamente distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor, abençoado na sua prosperidade, na sua colheita, na sua terra, troca o dízimo por prata e leva esse dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, tiver estabelecido. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer. Carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada, em outras traduções, fala até em bebida forte. Então, juntamente com tua família, comerás e te alegrarás ali na presença de Yahvé, teu Deus. Contudo, quanto ao levita, que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem herança próprias. Então nós vemos claramente o que a Bíblia ela fala a respeito desse assunto, irmãos. Hoje nós não temos mais o sacerdócio levítico, mas não estou dizendo aqui que você não deva levar a sua oferta, o seu dízimo, para a sua igreja. Tem muitas igrejas sérias, igrejas modestas, em que os pastores vivem modestamente e fazem a obra de Deus. Isso é de muita importância. Eu seria incoerente se dissesse isso para você, mas eu quero que você tenha um perfeito entendimento dessa questão, que o dízimo, ele é algo que deve estar relacionado à sua família. O apóstolo Paulo, ele disse, contribua a cada um segundo propôs o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós precisamos ter esse entendimento. Use o seu recurso para ajudar as pessoas, para ajudar os órfãos. Use o seu recurso para fazer o bem para outras pessoas, para ajudar a sua família, que muitas das vezes precisa de bens, de alguma coisa que tenha necessidade, e você muitas das vezes se nega a dar por usura. Procura usufruir da bênção que o Senhor te dá nessa terra. Faça viagens. Aproveite a sua vida. Isso não é pecado. Pecado é você achar que se deixar de dar o dízimo na sua igreja, você está amaldiçoado. Você não irá para o céu. Dízimo não salva ninguém. Dízimo não leva ninguém aos céus. E muito menos traz prosperidade. Eu quero ter coragem de falar isso aqui. O que traz prosperidade para as pessoas é a fidelidade ao Senhor. É quando nós temos uma conduta importante e prioritária de sermos fiéis e sinceros diante do nosso Deus. Não ficar com essa bobeira, com essa bobagem aí de medo de pastores. Muitas igrejas aí colocam lá o nome das pessoas num quadro na igreja que não deram dízimo, as pessoas muitas das vezes são punidas, e isso é uma coisa lamentável. Nós queremos, deste modo, dizer a vocês que pela graça de Deus, Ele não exige os seus 10%. Ele exige tudo. Ele exige tudo da sua vida. Que toda a sua vida esteja direcionada para o engrandecimento do reino de Deus. O mínimo
que você pode dar é o dízimo, conforme diz a lei. E você estará seguindo a lei. Mas, pela graça, estamos livres para dar mais. Não tem um valor estipulado, 10%. Isso já foi extinto. Nós precisamos entender isso. Mateus 5:20. Pois eu vos digo, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Foi o que Jesus disse. Eles davam o dízimo do cominho, do endro, daquilo que eles recolhiam lá, e estavam, muitas das vezes, fora da vontade expressa pelo Senhor. E eu quero dizer para vocês que eu observo muitas das vezes que muitos pastores pregam várias coisas, discordam, divergem de várias situações, mas quando se trata da questão do dízimo, você está acompanhando um pastor ali, vendo, poxa, a palavra dele é boa, parece que vem ao encontro daquilo que você acredita também, vamos continuar ouvindo, né? De repente, quando se entra na questão do dízimo, ele entra em colapso e, normalmente, concorda com o que ele discorda de outras doutrinas. O pentecostal discorda do tradicional, o tradicional discorda do calvinista, e o calvinista discorda daquele que é arminiano, mas quando se trata do dízimo, todo mundo é unânime. Isso é estranho, irmãos. Nós precisamos entender diante de Deus o que realmente importa, o que tem importância na sua vida diante de Deus. Uma certa vez alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, para onde fores te seguirei? Jesus falou, as aves do céu têm seu ninho e as raposas têm seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que Jesus quis dizer com isso? Às vezes as pessoas querem tirar proveito, às vezes as pessoas querem um conforto de Jesus inadequadamente, achando que fazendo algo irão seduzir espiritualmente, de uma forma mágica, a Deus, para que Deus os abençoe. E a coisa não funciona assim, irmãos. Deus quer que nós sejamos sinceros naquilo que nós nos comprometemos com Ele ou diante dEle. Eu quero dizer para vocês que o significado mais profundo do dízimo é Deus, Ele não é Senhor de 10% das nossas finanças, dos nossos recursos. Ele é Senhor de tudo. É isso que Ele espera, que nós estejamos prontos para abnegar-se de muitas coisas que estão interiorizadas dentro de nós, na nossa vida, e servirmos a Deus com totalidade, não imparcialidade. Uma vez eu fui ao enterro, muito triste, porque era o enterro da minha mãe, e eu tive que fazer a prédica fúnebre, porque minhas irmãs não quiseram fazer, eu tive que fazer, mesmo chorando ali, e ao final daquele enterro, eu vi 3 irmãs dizendo, essa daí está salva, porque era dizimista fiel. E eu me entristeci com aquelas palavras. E eu pensei no meu coração, ela está salva pela graça e misericórdia de Deus, não porque era fiel no dízimo. Nós precisamos entender isso. Precisamos aprender o que Deus deseja para cada um de nós, nossas vidas, em todas essas questões, para não sermos engodados, não sermos mais enganados. Leia lá, irmãos, Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 14. Não leia só Malaquias 3:10, mas leia Neemias, o contexto de Malaquias, o período histórico de que eles estavam ali, né, fazendo ou negligenciando o templo de Deus, o projeto de Deus, que traria futuramente o Messias. E por isso Deus enviou ali, não enviou o demônio não, enviou o devorador, enviou os gafanhotos, para comer ali das lavouras, coisa natural, coisas naturais. Entendeu? E as pessoas às vezes ameaçam os crentes, chamam de ladrões,
Dizem que as pessoas, não sendo fiéis, não serão abençoadas. Um irmão, um dia desses, me contou um testemunho que ele abandonou a igreja porque ele estava presente junto com o pastor e uma irmã humilde chegou e pediu a ele: o pastor, eu estou sem gás em casa, o senhor poderia me fornecer um dinheiro para comprar o gás? E o pastor virou para ela e falou: irmã, exercite a sua fé. E aquilo constrangeu demais aquele irmão e ele ficou escandalizado. E tem muitas pessoas que se afastam, irmãos, que estão fora do reino de Deus por causa dessas contradições, por causa desses erros que muitas das vezes estão impregnados dentro da igreja. E nós somos culpados porque deixamos de falar a verdade. Muitas pessoas não vão concordar com o que eu estou falando aqui. Muitas pessoas vão ficar até com raiva. Mas eu não me incomodo com isso. Eu espero que Deus me dê coragem e condição de falar sempre a verdade, de entender com clareza a palavra de Deus, naquilo que Deus me revelar. E eu ter esse canal, a possibilidade de pregar para vocês, de escrever para vocês aquilo que o Espírito Santo falar ao meu coração. Quero deixar essa palavra para vocês, difícil, nesta noite, e agradecer ao Senhor pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso pão, pela nossa saúde, e que Deus abençoe cada um de vocês que escutaram essa mensagem. Se quiserem entrar em contato, o telefone está aqui na descrição, meu e-mail também, e nós estamos aí, irmãos, para pregar a palavra de Deus. E Deus fique com cada um de vocês nessa noite.